Olá, bem-vindos ao terceiro ato da Masterclass Planejamento Financeiro Pessoal, Educação Financeira como você deveria ter visto. Meu nome é Thiago Matias, você pode me chamar de Matias. E agora, no terceiro ato, falaremos sobre o truque. De fato, aprofundaremos sobre alguns produtos. No caso, especificamente a renda fixa. E você perceberá que ela é não tão fixa assim. Aqui falaremos sobre Selic, inflação, FGC e impostos, conceitos iniciais para entender esse tema. Depois, Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA, debentures e COI. Se ficar muito grande, a gente vai repartir. Vamos lá. Gostaria de falar sobre um conceito inicial aqui de economia que é muito importante, que é a Selic. Selic é a taxa básica de juros do país. Ela influencia todas as outras taxas que vocês terão relacionadas a investimento, financiamento, sobre os rendimentos das aplicações. Então a taxa Selic é um instrumento que o governo utiliza para guiar a economia. Eu fiz esse desenho tosco aqui que vocês podem observar. Vamos imaginar que essas duas listras vermelhas representam uma via, que é o caminho que o governo espera que a economia siga, e essa linha azul tracejada representa a nossa economia. Então perceba que a economia pode variar e oscilar, mas a busca do governo é que ela se mantenha dentro deste caminho. E uma forma de moldar para que lado a economia está indo ou não é a taxa Selic, a taxa básica de juros. Nesse caso, o governo se reúne de 45 em 45 dias por meio da reunião do Copom para decidir qual será a taxa básica de juros no país. Outro tópico importante é a inflação, com certeza vocês já ouviram falar sobre ela. Ela é um elemento que é utilizado para calcular algumas coisas. E aqui eu botei uma dualidade de como ela é vista. Alguns entendem a inflação como o aumento generalizado dos preços. Outros entendem a inflação como o aumento do volume de moeda no mercado. Aí é um posicionamento quase político, dependendo da situação, mas eu queria levantar essa bola com vocês. O indicador utilizado para calcular a inflação pelo governo, a inflação oficial, é o IPCA. E aqui já fica um ponto de atenção. Quando um indicador é utilizado para acompanhar a performance do governo, normalmente ele perde parte da sua credibilidade, pois ele entra também em jogos políticos. Então, quando se diz que a inflação é um aumento generalizado dos preços, alguém pode dizer, a culpa da inflação é do tomate. Não, eu pelo menos não entendo que é do tomate, eu entendo que é do governo. Por quê? Porque eu entendo a inflação como o aumento do volume de moeda no mercado. Então, no caso, tem mais dinheiro jogado no mercado, pela lei de oferta e demanda, esse dinheiro perde valor. Como é que ocorre? Como é que um governo se financia? Ele pode fazer de três formas. Ou ele vai reduzir os seus gastos, e aí vai ter uma arrecadação maior em relação aos seus gastos, como a gente viu no tópico anterior, no ato 2, sobre orçamento. Sobrando recurso, o governo iria utilizar. O governo faz isso? Não. Com certeza não. Muito difícil e quando faz é de forma capenga. Qual é a outra situação em que o governo se financia? Ele aumenta impostos. Vamos cobrar imposto dos mais ricos, vamos aumentar o imposto de renda, vamos colocar uma alíquota maior em determinado item. Só que essa ação é impopular, porque ninguém quer pagar mais. Qual a terceira forma de um governo se financiar? Ele emite mais dinheiro, já que ele é dono da impressora de papel moeda. Então, quando o governo emite mais dinheiro, ele tem recursos que ele pode utilizar para gastar. Ele se financia de forma indolor no início, mas todos nós pagaremos por isso. Pois com mais dinheiro no mercado, a gente vai ter a mesma quantidade de riqueza produzida no país com correspondente maior, com mais um papel moeda. No caso, esse papel moeda dividido pela quantidade de riqueza no país, e aqui de forma muito simplista a explicação, ele perde valor. Se eu tinha, por exemplo, uma riqueza produzida que daria R$10 e eu tenho R$10 no mercado, então o R$1 de riqueza vale R$1 em papel moeda. Se porventura o governo emite o dobro e aí nós temos 20 unidades de papel moeda para só R$10 ainda de riqueza produzida, não teve um aumento disso, a quantidade de papel moeda fica incompatível. E aí 2 unidades de papel moeda valeriam 1 unidade da riqueza do país, então a moeda perde valor. É uma explicação bem simplista, eu sei, a gente vai aprofundar mais para frente,
mas que fique claro que o governo se financia com a impressão de papel moeda, com a impressão de dinheiro, e aí a culpa da inflação não é do tomate, é do governo. O terceiro elemento que a gente vai falar aqui é jogo rápido, esse tópico, é só para vocês terem uma noção de economia voltada aos nossos investimentos. FGC. FGC é o Fundo Garantidor de Crédito. Ele assegura que em casos de intervenção, liquidação ou falência de alguma instituição financeira associada em que você tenha recurso, você receberá o seu dinheiro de volta até um limite de 250 mil por CPF ou CNPJ. Porque caso haja um problema naquela instituição financeira, até 250 mil você está protegido. Esse é o discurso divulgado no mercado financeiro e tudo mais. Mas o que é que acontece de fato? O recurso disponível no FGC, e aí eu vou ser bem honesto com vocês, não é suficiente para quitar tudo que está comprometido associado a instituições financeiras. Se todas quebrarem ao mesmo tempo, e você precisar do seu dinheiro resgatado, e o mercado como um todo precisar também, nem todo mundo estará coberto, porque não há recurso suficiente para isso. Então fique claro que é uma proteção que você possui, mas que na prática, se for necessária a nível Brasil completo, não haverá proteção para todo mundo. Então eu tenho que ser honesto com você quanto a isso. É importante, mas não se confie apenas nisso. Ok? Por último, gostaria de identificar para vocês o imposto. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. O governo ele quer participar sendo seu sócio em tudo que você faz. Você recebe o seu salário, você paga imposto pela renda que você tem. Se você tem uma empresa, você paga imposto pelo lucro. Se você transfere um bem de uma pessoa para outra, por exemplo, uma doação, ou se você vier a falecer e aí for fazer o inventário para os seus herdeiros, eles também pagam imposto. Então, em qualquer transação em que há lucro envolvido ali, o governo quer ser seu parceiro. O problema, e aqui eu acho um grande problema, quando a gente tem prejuízo, ele não faz parte, ele não quer ser nosso sócio, só nos ganhos. Então, para aplicações em renda fixa, e a gente vai elencar algumas agora mais para frente, a gente tem a tabela de imposto de renda regressiva, que vai de 22,5% do que rendeu até 15% como imposto para o governo, a depender do tempo de aplicação. De 180 dias, 22,5%, 180 a 360 dias, 20%, 361 a 720 dias, 17,5%, e acima de 720 dias, acima de 2 anos, 15% de imposto de renda para o governo. Agora, para finalizar, eu gostaria aqui de citar uma frase de Kiyosaki, Pai Rico, Pai Pobre. Eu estou com um livro aqui do lado. Ótimo livro, recomendo, e eu espero que os livros que eu estou apresentando vocês venham a ler, são muito bons. E ele diz o seguinte: uma das razões pelas quais os ricos ficam mais ricos, os pobres mais pobres e a classe média luta com as dívidas é que o assunto dinheiro não é ensinado nem em casa nem nas escolas. Então esta masterclass aqui não deveria ser necessária, é uma introdução falando sobre mentalidade, sobre orçamento, sobre instrumentos de aplicação financeira. Mas como esses temas não são ensinados em casa ou na escola de forma geral, eu estou aqui fazendo isso para complementar a informação e ajudar aí o nosso país a crescer financeiramente. Grande abraço!